Bom dia a todos. Meu nome é Mário Engler, eu sou professor aqui da casa, vou falar assim, professor da casa e coordenador do mestrado profissional. Como disse, agradecer a presença de vocês aqui, registrar que também temos, junto conosco nesta manhã, a professora Tatiane Psitelli, que é do corpo docente, da linha de Direito Tributário. Temos dois ilustres alunos aqui que vão também dialogar com vocês. O Eduardo Salucci, aqui sentado na primeira fila, aluno da primeira turma da linha de Direito Tributário, e o Pablo Queiroz, aluno da segunda turma do mestrado profissional da linha de Direito dos Negócios. Registro também aqui a presença de vários amigos, a Isadora, o Eduardo Xavier. Estou sem óculos, pode ser que eu conheça mais alguém aqui que não estou, nesse momento, identificando. Eu vou fazer uma apresentação sobre o programa de mestrado profissional, uma apresentação aqui de uns 15 minutos, 20 minutos no máximo. Depois eu vou pedir para o Eduardo falar 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 5 minutos é muito pouco. Na sequência, o Pablo. A professora Tatiane, depois, se quiser agregar alguma coisa, também fique à vontade. E aí nós podemos ter uma sessão de perguntas ou respostas, perguntas e respostas, e eu convido a todos, durante aqui a nossa conversa, se sentirem absolutamente à vontade para se servirem do café da manhã. Enfim, não há nenhum constrangimento de levantar e se servir. Bom, o programa de direito, para quem não conhece a escola de direito, agora direito FGV, direito SP, é uma escola recente. Eu acho que hoje nós já estamos na terceira ou quarta turma de graduação, formando. A escola tem aproximadamente aí tem menos de 15 anos, 13, 14 anos aproximadamente. Queria também registrar aqui a presença do professor Eurico, de Direito Tributário, do mestrado profissional, do mestrado acadêmico e da graduação. Mas, enfim, a escola tem o curso de graduação já há aproximadamente 10 anos, né, formando a terceira, quarta turma. Tem o curso de mestrado acadêmico, que também já está completando aí, ou já completou 6 anos, 7 anos aproximadamente. A partir de 2013, iniciou o mestrado profissional. É um curso de pós-graduação estrito sensu. Você podia... Acho que aqui, né? É um curso de pós-graduação estrito sensu, com nível de mestrado. Ele confere o título de mestre, e ele tem alguns diferenciais em relação a um mestrado acadêmico tradicional e, especificamente, também em relação ao mestrado acadêmico aqui da Direito GV. Ele é direcionado a um público-alvo diferente, a um público-alvo de profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho, profissionais que já tenham uma bagagem prática relevante. Costumo dizer que são profissionais que já têm um razoável domínio da técnica na sua área de atuação. Não que é impossível todo mundo ser experiente em tudo, mas algum tipo de experiência, pode ser uma experiência mais generalista, pode ser uma experiência mais focada numa área específica. E aqui, no quarto ponto, sim, vem uma característica importante,
uma marca registrada do mestrado profissional, que é um enfoque aplicativo e uma preocupação de gerar conhecimento aplicado e conhecimento aplicado que possa também ter caráter inovador, né? Diferente de um curso de pós-lato, que aqui especificamente na Direito GV e outros cursos de pós-lato, é direcionado a um público mais jovem e é um curso que, embora o aluno tenha que produzir um trabalho de conclusão, o curso não tem um compromisso com a geração de conhecimento jurídico. É um curso mais voltado, mais preocupado com formação profissional, mais preocupado em ensinar práticas, e diferente do mestrado profissional, que tem um compromisso com a geração de conhecimento jurídico e, mais especificamente, conhecimento jurídico aplicado. Quais são os objetivos principais do curso? É transformar o operador do direito num formulador de soluções jurídicas de um modo geral, né? Na nossa visão, o que precisa ter um operador do direito para o que precisa ter a mais, o que precisa ser acrescentado na formação de um operador do direito básico para se tornar esse novo profissional capaz de formular novas soluções jurídicas. E aqui nós identificamos algumas habilidades, algumas qualidades, como senso crítico, rigor intelectual, sólidos conhecimentos teóricos, competências multidisciplinares. Isso é uma marca registrada da nossa escola, da FGV Direito SP, de buscar realmente integrar o estudo do direito com outras áreas do conhecimento afins, uma visão estratégica, um trânsito internacional. Essa preocupação com a internacionalização é muito forte em toda a escola, e também o curso, o programa de mestrado profissional está atento a isso e tenta criar oportunidades de internacionalização que eu vou detalhar em seguida. É uma capacidade analítica. Isso é bem próprio de quem se propõe a desenvolver um trabalho com rigor acadêmico, coisa que a prática profissional não necessariamente exige de todos nós. Nós temos que dar conta de executar tarefas profissionais num curto espaço de tempo. A lógica de escrever um trabalho com rigor científico é diferente, e isso acaba desenvolvendo uma capacidade analítica que depois a história tem mostrado que ela é também muito útil na prática profissional. E, finalmente, esta preocupação com a pesquisa aplicada. E aqui está um diferencial importante de ser lembrado em relação ao mestrado acadêmico. O mestrado acadêmico não tem o mesmo compromisso do mestrado que o mestrado profissional tem em gerar um conhecimento jurídico aplicado. Não quer dizer que não existam dissertações de mestrado que acabam tendo também uma preocupação aplicativa, mas isso não é necessariamente, não tem que necessariamente estar presente em todas as dissertações de mestrado acadêmico. No mestrado profissional, isso é realmente um elemento essencial. Aqui está a distribuição das disciplinas. Eu sei que é difícil ler, mas isso está no site. O curso tem 12 disciplinas bimestrais. Cada disciplina bimestral são 30 horas aula. Isso equivale, para cada disciplina bimestral, a 8 encontros semanais. Então, são 12 disciplinas bimestrais, das quais 8 são consideradas obrigatórias e 4 são consideradas eletivas. Aqui estão as disciplinas obrigatórias. Várias delas são comuns, na verdade, 5 delas são comuns às duas linhas.
Eu acho, isso ia aparecer mais adiante, mas é importante já colocar desde logo, que o programa oferece 2 linhas de pesquisa, em direito tributário aplicado e direito dos negócios aplicado. Essas 2 linhas, elas se cruzam em algumas disciplinas, então os alunos das 2 linhas se juntam para cursarem algumas disciplinas que são as chamadas disciplinas obrigatórias comuns, teoria do direito aplicado aos negócios, direito e economia, métodos analíticos empresariais, metodologia de pesquisa em direito. Então, há uma disciplina específica para situar o aluno sobre técnicas de elaboração de um trabalho que atenda a esse requisito do rigor científico. Já é uma preparação para o aluno elaborar o seu projeto de pesquisa e depois desenvolver sobre uma orientação específica. Há disciplinas específicas para a linha de direito dos negócios aplicado, arranjos societários e contratuais, bases e racionalidade econômica financeira do direito societário, contratos complexos, fusões e aquisições, e há também disciplinas específicas para a linha de direito tributário, dinâmica da tributação, direito tributário aplicado, fundamentos e jurisprudência, tributação internacional, aspectos tributários na estruturação de negócios. Algumas dessas disciplinas aqui, elas, embora específicas e obrigatórias para uma linha, elas também são oferecidas para os alunos da outra linha, né? Não todas, mas algumas, e, finalmente, o programa tem as disciplinas eletivas comuns, né? Aqui as eletivas são todas comuns, que são essas aqui: crimes econômicos, direito comparado, direito e desenvolvimento, questões críticas de regulação e autorregulação, estratégias e litígios empresariais, novas tecnologias e direito, direito da concorrência e setores regulados, planejamento tributário, tributação do mercado financeiro e de capitais. Bom, estrutura curricular. O curso tem a duração máxima de 24 meses. As 12 disciplinas bimestrais, elas podem ser cursadas no prazo máximo de 18 meses. O programa segue o calendário escolar. Ele não é contínuo, ele tem as interrupções do calendário escolar, férias, as aulas começam quando começa praticamente as aulas da graduação, início de março, final de fevereiro, dependendo se é ano de Copa ou não é ano de Copa, e se interrompem no final de junho, retomam início de agosto e se interrompem no final de novembro e seguem este ritmo. Se o aluno tem até a possibilidade de antecipar esses 18 meses, não consegue antecipar muito, por conta de disciplinas, de créditos feitos em cursos de curta duração que são oferecidos aqui na escola ou em escolas no exterior conveniadas. Mas a regra geral é terminar os créditos em 18 meses, e aí o aluno tem até mais 6 meses para apresentar o trabalho de conclusão. Aqui nós utilizamos essa expressão trabalho de conclusão propositalmente, não dissertação, porque a regulação do mestrado profissional, a regulação da CAPES e o nosso regulamento admite e estimula outras formas de trabalho de conclusão que não apenas a dissertação tradicional. Dissertação também é admitida, mas sempre com enfoque aplicativo. Mas há outras alternativas de trabalho de conclusão que eu vou apresentar aqui na sequência. Uma coisa importante para lembrar é que as aulas são no período matutino, segunda e terça-feira, das 7h30 da manhã até às 11 horas. Esse foi um horário que nós
imaginamos, e eu acho que a experiência prática tem confirmado isso, depois o Eduardo e o Pablo podem dizer a opinião deles sobre esse horário, mas tem sido um horário bastante adequado para os alunos que tenham esse perfil profissional, que tenham compromissos de trabalho. 7h30 da manhã é um horário cedo, o trânsito ainda não está caótico na cidade de São Paulo. Terminando às 11 horas, já passou o horário de rush e o aluno consegue estar no seu local de trabalho, o aluno que mora aqui na cidade de São Paulo, consegue estar no seu local de trabalho antes do final da manhã, ou pelo menos antes do almoço. O curso, as turmas têm alunos de outras cidades e de outros estados, até um número bastante relevante de alunos que vêm de fora, e foi justamente pensando nesses alunos que as aulas ficaram concentradas na segunda e terça-feira. Então, quem mora fora de São Paulo tem a condição de se deslocar. Normalmente tem que se deslocar de domingo à noite, se deslocar segunda de manhã, dependendo de onde você vem, pode realmente ser muito cedo, e retornar aos seus estados na terça-feira, no início da tarde. Muitos alunos fazem isso, e é uma forma de viabilizar que esses alunos possam também participar do programa. O público-alvo, que é realmente um dos diferenciais do programa, são profissionais que já dominam a técnica na sua área de atuação e desejam agora ampliar a bagagem teórica e aprimorar habilidades práticas. Aqui estão as duas linhas de pesquisa: Direito dos Negócios aplicado, Direito Tributário aplicado. Um pouco detalhamento do escopo dessas duas linhas. Em Direito dos Negócios aplicado, se procura estudar arranjos contratuais e societários, operações de mercado de capitais, regulação e projetos de infraestrutura, novas tecnologias e abordagem internacional, estratégias para a solução de litígios. Em Direito Tributário aplicado, contextualização econômica e financeira, políticas tributárias e técnicas de arrecadação, tributação internacional, eficiência tributária na estruturação de negócios e formação de precedentes jurisprudenciais. O curso, um dos desafios do curso, uma das preocupações se posicionar para um público-alvo que não seja oriundo só do setor privado. A ideia é que o curso desperte interesse também de profissionais que estão inseridos no setor público, seja na administração direta, seja na administração indireta, empresas estatais, agências reguladoras, e efetivamente nas duas turmas há representantes dos setores públicos. Isso tem mostrado que o debate acaba ficando muito mais rico. Na verdade, é um curso que flui muito no plano horizontal de troca de experiências entre alunos e não necessariamente no plano vertical, professor ensinando aluno. É um desafio para os professores que fazem parte do corpo docente, que ministram aulas, porque é absolutamente compreensível, normal, o professor se deparar com um aluno que tem mais experiência do que ele em alguma coisa, em algum tema específico. Mas aí vem a preocupação do curso. Bom, se o aluno já tem uma bagagem prática, o que o curso, então, se propõe a fazer? É o resgate da teoria, né? Que a teoria é uma coisa que o profissional que tem uma intensa rotina de trabalho acaba um pouco deixando isso de lado, isso vai se perdendo com o tempo, e a ideia do programa é resgatar essa bagagem teórica e fazer a conexão com a prática. Algumas disciplinas são ministradas por dois professores, a professora Tatiane está aqui, um professor com características diferentes, professores, muitas vezes, que têm
Alguns têm um background acadêmico mais forte, outros têm um background acadêmico, um background profissional mais forte. E essa presença de 2 professores em sala de aula, ministrando uma mesma disciplina, tem se revelado algo bastante interessante. Aqui um pouco a proposta do que é a pesquisa em Direito para o mestrado profissional. Compreender o ordenamento jurídico a partir do conhecimento da realidade fática. Então, é uma proposta de pesquisa que tem que não pode se propor a fazer apenas uma análise, uma abordagem dogmática, uma análise da legislação, uma análise da jurisprudência, uma análise da doutrina. Isso tem que estar conectado com a prática. Também não se deseja que o modelo de pesquisa se limite a simplesmente uma abordagem descritiva. A ideia é que, ao se tratar de um problema jurídico, que se tenha clareza de como é que ele funciona na prática, como é que ele se coloca na prática, como é que ele está contextualizado na prática. Então, conhecer a prática e depois fazer uma reflexão jurídica, a realidade concreta, digamos assim, e fazer uma reflexão jurídica devidamente conectada com a realidade concreta, devidamente contextualizada. Essa é a proposta, esse é o desafio do modelo de pesquisa do mestrado profissional. Eu acho que o resto detalha o que eu falei aqui. Eu queria ir aqui para o final sobre as alternativas, os formatos alternativos de trabalho de conclusão. O regulamento do programa prevê essas figuras: a dissertação aplicada, o estudo de caso aprofundado. Se estimula bastante o trabalho de conclusão nesse formato de estudo de caso, uma análise de modelos negociais, tanto sobre a ótica contratual, societária, como sobre a ótica tributária também, o estudo de impacto legal e regulatório, aqui já é uma abordagem mais ampla, a análise de situação, problema e proposta de solução. Muitos dos trabalhos de conclusão acabam trabalhando um problema, identificando um problema que tenha relevância aplicativa no meio profissional e tentar propor uma solução para esse problema. E, finalmente, esse último formato, que é o relato de uma experiência profissional relevante, mas sempre com uma preocupação de problematização jurídica dos assuntos que são trazidos no relato dessa experiência. Tem muito mais questões que eu não abordei aqui, questões práticas. O curso, acho que é importante dizer isso, até fruto de uma discussão que eu tive com o professor Eurico, nós alteramos o regulamento para a 3ª turma para admitir alunos que não tenham graduação em Direito, mas que tenham uma bagagem profissional, que por estar inserido num meio profissional que os habilite a dialogar com alunos que tenham formação jurídica. Isso não, a gente não imagina que seja a regra de alunos sem formação jurídica, mas o que se percebe é que há alunos que, não obstante não têm uma graduação formal, têm uma experiência extremamente rica e que pode e deve ser compartilhada com alunos de formação jurídica propriamente dita, até porque a proposta da escola é realmente o debate multidisciplinar, abordagem multidisciplinar. Então, o regulamento foi alterado para admitir essa possibilidade. Processo seletivo está bem detalhado no manual do candidato, que está disponibilizado no site. Diferentemente do que fazem os mestrados acadêmicos, que cobram do candidato que vem ao processo seletivo com um projeto de pesquisa já elaborado, nós entendemos que não faz sentido para o aluno do mestrado profissional cobrar a apresentação de um projeto de pesquisa já no momento do processo seletivo. Então, o processo seletivo acaba se resumindo a uma prova de proficiência em inglês. A questão da proficiência em inglês acaba sendo necessária para poder
para o aluno poder processar a bibliografia que é trabalhada no curso. Uma boa parte da bibliografia é em inglês. A preocupação de internacionalização do curso também, eu acho que se conecta com essa exigência de proficiência em inglês. Fazendo um pequeno parênteses aqui, a escola oferece cursos de curta duração, 15 horas aulas, equivale a um crédito, quer dizer, meio crédito de uma disciplina, equivale a meia disciplina eletiva, que são ministrados por professores de universidades estrangeiras conveniadas no âmbito do programa do Global Law, são ministrados em inglês, então, portanto, para habilitar o aluno do mestrado profissional a participar desses cursos, a proficiência em inglês é necessária. Então, proficiência em inglês, depois uma análise curricular, uma carta de motivação, porque é muito importante que quem se inscrever e for aprovado tenha consciência de que ele está assumindo um compromisso consigo mesmo, com a escola, com o país, com os programas de pós-graduação, de levar a cabo esse curso e cumprir os créditos, apresentar um bom trabalho de conclusão. Isto é impactante na avaliação do programa, a produção intelectual não só do corpo docente, mas a produção do corpo discente, envolvendo produção chamada científica e acadêmica e produção técnica. Então, há uma preocupação, há um estímulo nesse sentido. Então, durante a fase do processo seletivo, nós tentamos perceber qual é o nível de comprometimento que o candidato tem com as atividades do programa, e o programa também admite, o processo seletivo, melhor dizendo, admite a apresentação de cartas de recomendação. Isso não é obrigatório, isso é facultativo, mas nós entendemos que era necessário institucionalizar esse processo de recomendação, de indicação. Em vez de receber um telefonema, a gente prefere receber uma carta formal de alguém dizendo por que está recomendando o candidato, porque conhece o candidato, e colocando a sua assinatura no final da carta. É muito melhor do que admitir canais informais de indicação. O processo seletivo apesar do subjetivismo que eu reconheço que existe no processo seletivo, a nossa experiência de 2 turmas tem mostrado que ele acaba funcionando bem, ele envolve todo o corpo docente, essas entrevistas são feitas, tem a entrevista também, é feita com a participação de vários membros do corpo docente. E o que a gente quer no final do processo seletivo é selecionar os melhores candidatos, mas respeitando um certo critério de diversidade. Um pouco como as universidades americanas fazem, um certo critério de diversidade, porque faz parte da lógica do curso esse compartilhamento de experiências profissionais. Eu acho que é isso. Eu queria passar a palavra agora para o Sallusti. Nós não combinamos nada aqui, você pode falar absolutamente. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Primeiro, Mário, eu queria destacar a tua coragem e a do Osni, né? Me passaram um e-mail perguntando, Sallusti, você pode ir lá fazer um depoimento? Né? Eu falei, vou. E achei que ele fosse me ligar, ou chega meia hora antes, tal, né? E não fez isso. Então, vim dar o meu depoimento aqui, e o Mário não sabe qual será, né, Mário? Então, eu diria, antes de tudo, que ele é um homem de coragem. Mas eu acho que tenho bastante liberdade para falar, olhando o que foi, né, olhando pelo retrovisor. O Mário apresentou aqui muito bem um panorama do que é o mestrado, do que o mestrado se propõe, qual é o programa, as intenções. E eu vou dizer o que foi nesse primeiro ano, essa primeira turma. E acho que a primeira coisa que eu deveria destacar é a honestidade do curso, viu, Mário? Honestidade no sentido de que o que se coloca a vocês, aos candidatos, é o que realmente é entregue. E eu falo honestidade porque os professores que estão no folder são os professores que estarão com vocês no dia a dia, né? E se algo não for como está sendo colocado, é porque é a mais, né? Então, não raras vezes, tivemos aula com 1,
2 até 3 professores doutores, né? Estou me referindo eventualmente a alguns convidados, a assistentes que também são doutores em direito. Então, 3 doutores para uma sala de 10, 11, 15 alunos, né? Às vezes depende da disciplina, você tem 8, 9 alunos, né? Então, é uma proporção entre professor e aluno, na minha opinião, absolutamente fora do padrão. E eu acho que esse mestrado ele é chamado mestrado profissional, mas ele não deixa de ser acadêmico, né? E aí também é outro ponto que eu destaco, a honestidade do mestrado, né? Porque ele diz que ele é profissional, né? E os mestrados acadêmicos, eles se chamam acadêmicos, mas, sinceramente, eu não acredito que seja muito diferente disso, né? Não seja muito diferente disso. Eu me formei na PUC em 91, e eu entrei no mestrado da PUC em processo civil em 92 ou 93, já faz tanto tempo que eu não me lembro mais. E eu fiz os créditos, mas não terminei o mestrado, não entreguei a dissertação e tal, e não terminei por razões profissionais, razões financeiras, momento de vida, enfim. E acabei abandonando, e aquilo me deixou, de certa forma, amargurado, né? Eu não gosto de não concluir as coisas que eu me proponho a iniciar. E ameacei voltar ao mestrado esses anos todos, e minha vida enveredou para a advocacia. Eu sou advogado há 22 anos. Também ocupo um cargo no Tribunal de Impostos e Taxas. A Camila é habituê lá, né? Nós nos vemos muitas vezes nas sustentações orais. E a minha vida, aquela correria, eu falei, bom, eu vou entrar no mestrado acadêmico agora para ficar estudando aquela teoria que não necessariamente tem uma aplicabilidade prática no meu dia a dia, né? Não vou. Eu ameaçava para terminar, e era mais o desafio, eu vou fazer para terminar aquilo que ficou pendente, né? Enfim, ameacei e acabei abandonando a ideia, até que a GV lançou esse mestrado profissional, que, na minha opinião, veio a atender essa necessidade de você revisitar alguns conceitos teóricos e testar esses conceitos em sala de aula, né? Então, você tem uma visita à teoria e o teste ali, na hora, né? E acho muito bacana isso. E eu testo, eu até brinquei, né? Falei, você testou na tua vida prática? E eu vou afirmar para vocês, no dia seguinte, né? E eu tenho um ambiente, não só no escritório, né? Porque se chega um cliente lá, você vai começar a falar de teoria, de heart, do working, para ele vai sair correndo, vai procurar o escritório do vizinho. Mas, no dia a dia, no Tribunal de Impostos e Taxas, por exemplo, a aplicação é no dia seguinte. No dia seguinte, né? E, de fato, você vê surtir efeito, né? Porque isso fortalece a tua argumentação, isso fortalece o teu poder de convencimento, seja como advogado, seja como juiz, para que você consiga convencer os teus pares acerca da sua posição, do seu ponto de vista. E você muda como ser humano, né? Eu posso dizer isso claramente. Eu me lembro, nas primeiras semanas, a minha esposa chegou em casa e falou, nossa, você está falando diferente, né? Eu já achei que ela fosse falar, você tem um amante, né? Mas não, ela falou, não, acho que é o mestrado, porque você está falando aqui Bolsa Família. Eu era contra o Bolsa Família, né? Eu xingava o Bolsa Família, eu achava que era um programa completamente eleitoreiro, né? Mas a gente foi visitar, né, Tatiane, nas nossas aulas, e as políticas públicas, o porquê, como. E você muda o teu ponto de vista, né? Eu chegava lá dizendo, não, isso está... Bolsa Família, no jantar domingo na casa do sogro, porque o presidente, que não sei o quê. Você fala, espera, vocês conhecem a Bolsa Família? Eu ouvi falar e tal, ninguém conhece. Então, as pessoas, às vezes, assumem posições que não conhecem, né? Assumem posições com base no que os outros falaram. Então, nada melhor do que você se dedicar, você ter uma orientação, você ser reapresentado à teoria e você poder tirar suas próprias conclusões. Então, acho que eu ressalto esse ponto de vista. Há outros, né? O horário, né? Para quem milita na advocacia no dia a dia, eu confesso que o horário foi fundamental para a minha tomada de decisão, né? De manhã não tem greve na Paulista, passeata, né? De manhã não cai chuva de verão, né? 7h30 não tem horário de rush, né? Então, eu saio de casa, chego rapidinho, 15, 20 minutos estou aqui. De manhã não tem liminar, né? O cliente que aparece lá com liminar e tem que parar tudo, faz, aí agrava, vai caçar, vai para o fórum, correr e tal. Isso não acontece de manhã, acontece sim no final de tarde. E se você se propõe a fazer um mestrado, pelo menos no meu ponto de vista, no final do dia, você está sujeito a essas intempéries, né?
Então, realmente, eu tomei essa decisão e achei acertada. Na advocacia, a gente vê o circo pegar fogo no final do dia, né? E de manhã, a gente sabe que o advogado chega no escritório, não chega às 7h30 da manhã, né? Estou errado? Né? O advogado chega lá às 9h30, 10 horas e tal, mas também não tem hora para sair. Né? Você liga às 9, 10 horas da noite, tem gente trabalhando no escritório. Né? Agora, você abandonar a tua atividade profissional no meio do expediente para poder pegar o seu carro, enfrentar ali um alagamento, uma passeata, um congestionamento, uma greve de transporte público, etc., para poder ir para o mestrado à noite, né? Também os assaltos são mais comuns à noite, né? Tem segurança e tal. Então, para mim, assim, foi fundamental, né? Eu acho que o horário foi excepcional. Outra coisa que eu quero também destacar, ainda no plano da honestidade, a questão da orientação aos trabalhos, né? A orientação, ela realmente ocorre, né? Eu ressalto aqui a Tatiane, que está presente, que é a minha orientadora. A gente vê por aí que os mestrados, a orientação, não vou generalizar, mas conheço muitas pessoas, evidentemente, que fizeram. A orientação está bom, se vê no dia da banca, né? Então, aqui, de fato, há uma interação, se cria um vínculo de amizade, né, entre alunos, professores. Essa questão das matérias que são cursadas por alunos, tanto da área de negócios quanto da área de direito tributário, isso gera uma troca de experiências enriquecedora. Né? Você vai tratar de uma operação de estruturação de um negócio, uma determinada matéria, do Vanderlei, da Eli, de fusões, aquisições, dali, não importa. Você tem numa sala de aula alunos com visão e com bastante experiência na área de negócios e alunos com visão e bastante experiência na área tributária. Né? E mesmo na área tributária, um mais afeito aos indiretos, o outro que trabalha com diretos. Então, ali aquela troca, né? Há uma homogeneização do conhecimento. Isso aqui é muito bacana. Então, você aprende com os professores e você aprende muito também com os seus colegas. Enfim, eu acho que é isso. Carga horária, Mário, você não falou, a carga extra-aula, né? Você não falou, mas eu sei que muita gente fica assustada. Tem que ler muito, né? Eduardo Correia, meu amigo, está aqui. Ele perguntou, mas tem que ler, né? A gente conversou esses dias no meu escritório lá, tivemos um encontro. Tem que ler muito, né? Tem muito material e tal. Tem, né? Mas assim, nada que não dê para absorver e suportar. Eu acho que a questão é a disciplina. E a gente aprende a ser disciplinado. Eu sempre digo, quando mais coisas para fazer temos, mais coisas conseguimos fazer. Né? Então, eu não abdiquei do meu escritório, não abdiquei do Tribunal de Impostos e Taxas, que eu tenho sessões lá 2 vezes por semana. Vim aqui, fiz meu mestrado, também entrei no conselho de administração de uma companhia, também não abri mão. Fiz o meu mestrado. E, quando eu já estava com a agenda cheia, a Tatiane ainda me chamou para dar aula no GVLO, né, Tatiane? E me jogou ali 60 e poucas horas aula no semestre passado e tal, e eu também fui dar aula no GVLO, né? A minha mulher me chamou de uma acumuladora. Ela falou, bom, a próxima coisa que você trouxer, quem vai sair sou eu, né? Então, aí já começou a apertar o calo aí. Mas, na verdade, eu acho que a grande palavra é a disciplina, né? Eu, particularmente, defini os horários que eu tinha para me dedicar à GV, né? E cheguei a uma conclusão muito clara. Se aquela meia hora que você fica vendo televisão antes de dormir, você pegar um livro e ler, ou pegar um texto e ler, você matou o teu mestrado. Né? Meia horinha, 1 horinha por dia, 5, 6, 7 dias por semana. E nos finais de semana, eu acordo cedo todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chega sábado, domingo, eu acordo cedo igual, porque o relógio biológico não altera, né? Mas a turma em casa lá acorda mais tarde, no final de semana. Então, eu acordo lá, mesmo horário de sempre, 6, 7 horas da manhã, 7, 8, 9, 10, 11 da manhã, fiquei 4 horas, 5 horas lendo um texto, aí o pessoal chega lá, vamos tomar café, aí você vai lá e tal. Né? O mestrado não atrapalhou a minha vida, de jeito nenhum. Então, é questão de disciplina, cada um encaixar um horário para dedicação ao mestrado dentro do seu esquema de vida, e tendo disciplina, eu posso atestar para vocês que a gente consegue conduzir as nossas vidas sem maiores surpresas. Tá? Estou à disposição, se quiserem perguntar como foi, outras questões no café aqui ou no microfone, também estou à disposição. Tá bom? Obrigado, Mário. Obrigado, vocês viram que foi bem espontâneo. Queria pedir agora ao Pablo que também comentasse. Pablo, como eu disse, é da primeira turma, está menos tempo conosco e da linha de negócios.
Bom dia a todos. Vou começar agradecendo ao Mário pela oportunidade de dividir com vocês a experiência aqui da GV. Não vou repetir, eu acho que está bastante claro. Vou começar contando o primeiro contato efetivo com o mestrado. Superado o processo seletivo, a gente vem fazer a matrícula, e eles dão um caderno, uma mochila e um pendrive. Eu, ingenuamente, achei que aquele pendrive era um brinde. Mas, quando fui abrir, tinha uma pasta com a matéria do professor Mário Engler, a divisão em aulas, o texto da leitura obrigatória, leitura complementar, os casos, ou seja, aquilo foi um baita cartão de visita, né, do que é o mestrado, no sentido de que não se perde tempo. A GV aproveita, na grade desse mestrado, o aproveitamento de tempo é incrível. Você não tem aula à toa, você precisa se preparar, você precisa ler antes, você precisa... A participação dos alunos na formação desse curso é muito importante. Você tem uma senioridade razoável, o professor Mário apontou isso aqui, ou seja, a experiência profissional que cada um traz para a sala de aula é bastante relevante. Que mais que eu posso apontar do mestrado? A carga horária, eu acho que o Salu se colocou muito bem, né? Parece um pouco assustador no começo, você dedicar 2 dias por semana até às 11 da manhã. Funciona muito bem, gente. Você tem um intervalo às 9. Às 9 você checa o e-mail, vê se está tudo bem no escritório. Você consegue passar as diretrizes emergenciais e às 11 e pouco você sai daqui sem trânsito. Funciona. Uma outra coisa sobre dedicação, né? A gente faz essa conta. O Mário, até na entrevista, eu não esqueço que ele falou, você tem disponibilidade de tempo? Porque a gente estima que, para fazer esse curso bem, você vai ter que dedicar, fora das aulas, 8 horas por semana. E ele ainda olhou e falou, está preparado para perder final de semana? Ele fez um terrorismo ali que, se você não tiver muito decidido, você, né, repensa. E, no final das contas, eu estou aqui desde fevereiro. Nesse pouco tempo, eu já me engajei no grupo de estudo de empresa familiar, fiz os cursos, já fiz 2 matérias do GVLaw, que é uma coisa que o Mário apontou, que é muito interessante, eu queria reforçar, do Global Law, desculpa, dos professores convidados, os cursos ministrados em inglês, é incrível, são professores hiperqualificados, você tem 1 semana de aula, muito interessante, vale a pena. Me vi fazendo essas matérias, né, optativas. No final das contas, o que você percebe, como o Eduardo colocou, é que você está acumulando dedicação. E esse é outro ponto que eu gosto de destacar aqui da casa. A GV tem um senso de comunidade, né? Tem um senso de comunidade que incentiva a pesquisa, que incentiva a produção acadêmica, a troca de informações. É surpreendente como os professores são acessíveis. O Eduardo colocou isso com relação à orientação. É verdade para além da orientação. Aqui você encontra professor, você marca para conversar, você tem uma liberdade, um acesso incrível e um senso de colaboração. Você tem as reuniões periódicas da produção científica, né, que você traz trabalhos para serem criticados pela comunidade da GV, participam professores, alunos do mestrado. A GV cria esse ambiente que estimula, de fato, a produção. Então, quem está preocupado com a dedicação ao mestrado, o que eu posso dizer é, não se preocupem, vocês vão se dedicar muito mais e vão fazer isso voluntariamente, porque há um estímulo muito grande para isso. E há um retorno muito grande com isso. Tá? O Eduardo também já colocou muito bem. A aplicação disso, o resultado disso na prática é visível. É verdade. A gente, além das aulas do Global Law, eu tive a experiência de fazer uma atividade com o professor Mário, uma atividade prática com os alunos do 3º ano, né, da graduação, uma negociação de contrato de M&A. Primeira coisa que é surpreendente como esses meninos estão saindo da GV hiperqualificados. Assim, eles deram uma canseira nos advogados, foi um negócio incrível. O Mário treinou muito bem ali o pessoal. É uma interação muito positiva. Depois eu tive a oportunidade de trocar e-mails com vários desses alunos, discutir o caso que a gente tinha tratado em sala de aula. É um pouco desse senso de comunidade que eu acho que eu queria colocar aqui. A GV tem esse senso e trabalha isso de uma forma bastante produtiva, né, no sentido do seu aprimoramento pessoal, da produção acadêmica, da produção científica, e tudo isso você carrega para o profissional muito diretamente. Aqui, o conhecimento produzido no mestrado profissional, pelo menos, o que eu posso dizer é que tem uma aplicação
prática, embora seja um conhecimento teórico sólido, ele tem uma aplicação prática muito grande. Outra coisa que eu queria destacar, que já foi dito também de passagem, o mix de perfis das salas. A gente tem, na minha turma, eu posso dizer, a gente tem advogados com atuações bastante distintas. A gente tem advogados que trabalham com regulatório administrativo, a gente tem gente do mercado imobiliário, a gente tem gente de M&A, societário, mercado de capitais. Isso torna... E a troca de experiências é uma parte muito importante do curso. Eu já falei isso aqui, gosto de destacar. Essa troca de experiência entre os alunos, ela é muito importante. Até outro exemplo, da primeira aula com o professor Mário, a gente foi tratar de opção de compra. O caso discutido envolvia opção de compra. É uma coisa que eu tenho razoavelmente no meu dia a dia. Primeira afirmação que eu fiz, cheio de segurança, ele questionou, botou em xeque todos os conceitos que eu tinha carregado em 14 anos de advocacia, me fez repensar, me fez escrever um paper sobre isso, né, no final das contas, o debate na primeira aula foi tão estimulante que me levou a escrever a respeito. Questionar conceito, acho que isso é uma coisa que é sempre feita aqui, sempre estimulado pelos professores, você questiona o tempo inteiro as coisas que você carrega como verdades dentro da sua prática, e na prática, o ponto é, nem sempre você tem chance mesmo de rever, né? Às vezes você ali entra numa rotina de repetição de algumas coisas, e o mestrado é uma excelente oportunidade para você desfazer, você, no mínimo, seguir essas rotinas com um pouco mais de convicção e base. Por fim, já falei de carga horária, já falei de dedicação, já falei do mix de alunos, tem mesmo gente de outros estados, minha turma tem 2 alunos de Salvador, uma aluna de Curitiba, 2 alunos de Recife. É um mix interessantíssimo, gente, você sair um pouco também do horizonte da advocacia paulistana, da advocacia de empresa e de escritório paulistano. Acreditem que traz muita coisa positiva para essa experiência. E eu acho que é isso que eu tinha para dividir aqui com vocês. Agradeço de novo ao professor Mário pelo convite. Se vocês quiserem, estou à disposição também para conversar durante o café. Obrigado. O café está sendo servido continuamente aqui. Eu queria agora facultar vocês a fazerem perguntas, mas queria destacar o seguinte, o nosso corpo docente, eu acabei não falando aqui, nós somos 17, devemos ser 18 professores para 2015, todos os professores são doutores em Direito, alguns doutores em Direito fora do Brasil também, caso da professora Mariana, do professor Caio Mário, e a grande maioria mesmo dos professores, se não quase a totalidade, são também profissionais. Alguns foram profissionais, no meu caso, sou profissional, fiz uma carreira de procurador do Estado durante 30 anos, atuei na advocacia privada, então nós temos professores que, além de ter um background acadêmico muito robusto, têm também as suas experiências profissionais. Temos, eu queria destacar aqui a professora Juliana, que é a procuradora do setor público também, a procuradora-chefe da PGFN aqui de São Paulo. Então, nós procuramos formar um corpo docente também bastante diversificado. E o número de alunos, o número de vagas, por ser um curso altamente regulado, mesma regulação, quer dizer, enfim, mesmo órgão regulador que a CAPES no Brasil, que regula os cursos de mestrado acadêmico, de doutorado, regula também o curso de mestrado profissional. Tem algumas diferenças na regulação, não é exatamente igual, mas o nível de regulação, o nível de controle é o mesmo de qualquer curso de pós-graduação, stricto sensu, não lato sensu, stricto sensu. E o número de vagas é um número de vagas imposto de maneira bastante restritiva pela regulação. Ele, na verdade, acaba correspondendo, por ano, o curso é admitido, o curso é autorizado a admitir o dobro de alunos do corpo docente. Nós temos
17, 18 professores, nós podemos oferecer a cada ano, preencher, na verdade, o dobro de vagas. Então, serão mais ou menos 36 vagas oferecidas agora para a terceira turma. O que vai para a linha de negócios e o que vai para a linha de tributário, isso é definido ex post. A gente tenta fazer um equilíbrio, é importante que o curso tenha um equilíbrio entre as duas linhas, nós não queremos que uma linha prevaleça sobre a outra, mas pode, no final do dia, acontecer de serem admitidos não necessariamente meio a meio de alunos de uma linha e de outra linha. A opção do aluno em relação à linha, ela é feita no momento da inscrição, né? Então, enfim, tem muito aluno que já tem uma carreira em tributário que quis fazer negócio, e como tem aluno que já tem uma carreira em negócios e quis fazer o curso de tributário. Isso não é comum, mas isso pode acontecer. Então, está aberto aqui as perguntas. Eu reforço aqui as palavras do Mário, do Sallusti e do Pablo. A ideia desse curso é, em primeiro lugar, que ele seja absolutamente interdisciplinar, daí porque também as disciplinas comuns, né? Então, vai ter um intercâmbio grande entre os alunos de negócio e de tributário, porque, dessa forma, a gente acredita que o crescimento de vocês, o crescimento, inclusive, acadêmico, ainda que se trate de um mestrado profissional, ele acaba sendo maior, ele é muito mais rico, porque a gente tem intercâmbio de informações e um trabalho mais sofisticado, no final das contas, no final do mestrado. Mas o importante disso tudo é que, como o Sallusti mencionou, muitos de vocês já estão afastados dos bancos da escola há algum tempo. E existe uma certa carência, uma certa demanda por conceitos teóricos ou por questionamentos, né, questionar conceitos que estão tão arraigados na nossa prática, que a gente não consegue suprir isso na prática. Porque, na prática do advogado ou do funcionário público, do procurador, do juiz, frequentemente a gente se vê imbuído daquela demanda, daquele problema específico, e aí você não tem tempo de sentar, estudar, refletir para saber se o conceito que eu estou aplicando faz realmente sentido, ou se eu não posso ter uma solução melhor, uma solução mais arrojada. A ideia do nosso mestrado é também proporcionar isso, mas não proporcionar isso descolado da prática, descolado de uma aplicação quase que imediata. É proporcionar que vocês reflitam a partir desse ambiente profissional e dessa solidez de conhecimento profissional que vocês possuem, mas considerando pontos teóricos que são fundamentais e que ou foram esquecidos ou foram deixados de lado pelo dia a dia, né, pelas demandas que vocês enfrentam profissionalmente. Então, esse resgate é sempre muito rico, é sempre muito interessante. E, por exemplo, na segunda turma, a gente teve uma experiência muito boa, que quando acabou a disciplina, né, a disciplina que eu e o Quiroga compartilhamos, os alunos vieram conversar com a gente dizendo: olha, a gente queria um pouco mais, a gente queria estudar mais isso que vocês deram, né, que é basicamente política fiscal. Como que a gente pode ter uma base teórica para questionar as decisões do Supremo, ou para entender melhor as decisões do Supremo? E aí, o resumo de tudo isso é que hoje a gente tem um grupo de estudos que estuda a teoria da argumentação. Então, a gente está lendo um livro de teoria da argumentação para depois produzir um material conjunto, coletivo, de análise de decisões do Supremo. Quer dizer, você pega um texto denso, teórico, e aplica, né? E olha para aquelas decisões e verifica se as decisões fazem sentido, se elas não podem ser efetivamente criticadas. Então, isso também é muito rico para o professor, essa é a verdade. Porque, claro, né, na primeira turma a gente sempre tem o desafio do novo, de saber bem como que esses alunos vão receber esse questionamento, essa retirada de premissas, essa teoria que está um pouco esquecida. E, no final das contas, o resultado é sempre muito positivo, é surpreendente, porque, no fundo, eu acho que a gente acaba falando a mesma língua, né? Então, vocês têm essa demanda, nós podemos contribuir com essa demanda, mas sem esquecer o lado prático, sem olhar para a aplicação de tudo isso. Não é discutir a teoria pela teoria, simplesmente. É efetivamente olhar para a aplicação. E os trabalhos de conclusão, as dissertações, né, mostram isso, que
existe uma preocupação em, obviamente, você ter consistência teórica, mas de resolver um problema prático, né? De aplicar isso que a gente discutiu, ainda que muitas vezes brevemente, porque os módulos são curtos, né? As disciplinas são curtas, mas existe a preocupação de aplicar isso de uma forma certeira, né? Que tenha utilidade na vida prática, porque a ideia é que o trabalho de vocês seja usado efetivamente. Daí, porque não precisa ser um livro, né, naquele formato da dissertação de mestrado. Pode ser um artigo substancioso, um artigo de 50 páginas, que muitas vezes tem muito mais conteúdo do que essas dissertações que a gente vê por aí de 200, 250. Então, a ideia é que seja útil, é que seja aplicado, e no desenrolar do curso, eu tenho plena convicção, agora já na segunda turma, que as disciplinas e os professores conseguem fazer isso e conseguem fazer com que vocês se envolvam tanto no programa que, de fato, tempo não vai ser um problema. Tipo, eu não vou conseguir me dedicar. Quem quiser vai se dedicar e vai se dedicar muito mais, porque a escola realmente tem espaço para isso. Tá bom? Obrigada. Está aberta aqui a possibilidade de questionar. A professora Tatiane tocou num ponto muito interessante, que são os núcleos de pesquisa, os grupos de estudo. Então, isso faz parte do programa também, da estrutura do programa, estimulado pela escola, da criação de grupos de estudo, de núcleos. Então, é uma forma de manter não só os alunos, ou trazer gente de fora mesmo, da comunidade acadêmica, para debater temas relevantes. Isso tem funcionado muito bem na prática. Bom dia, meu nome é Rodrigo, sou advogado, estou aqui em São Paulo, mas sou originário da Bahia, há 1 ano e meio aqui em São Paulo. São duas dúvidas, na verdade. A segunda dúvida se desdobra, talvez, numa outra pergunta. A primeira é como é que funciona essa dinâmica da orientação, se é uma eleição, um processo natural de conhecimento dos professores e como é que formula-se as solicitações. A segunda dúvida é essa: se já tem alguma conclusão de alguma turma, se já tiveram as entregas dos trabalhos finais, enfim, as certificações dessas turmas. E, dentro dessa pergunta das turmas, e aí eu acho que o ponto importante, a materialização dessas soluções inovadoras que se propõe o curso, como é que elas são materializadas, se é através de um livro consolidado dos trabalhos dos alunos, ou se existem fóruns. A professora Tatiana acho que começou a explicar, mas e acho que o professor Mário também, e não ficou claro para mim como é que é entregue à sociedade essas soluções inovadoras a que se propõe o curso. Então, primeira pergunta é Rodrigo, né? Agradecer as suas perguntas, acho que são todas pertinentes. A primeira delas sobre o funcionamento da orientação. O aluno, quando vem no processo seletivo, diferente de outros mestrados, outros programas, estrito sensu, ele não escolhe o orientador, ele não é selecionado em função do orientador que ele escolheu, e não é o orientador que oferece vaga, é o programa que oferece vaga. Como o programa, processo seletivo, não cobra do aluno um projeto, cobra só uma opção de linha de pesquisa, que ou é a opção A ou é a opção B, não é a orientação, a designação do orientador, ela vem no momento subsequente. Como é que isso é feito? O corpo docente se reuniu e elaborou uma lista de possíveis temas de trabalho de conclusão. Então, isso está divulgado, não sei se está no site, mas isso é divulgado para o aluno num determinado momento, não faz parte do processo seletivo, isso é no momento subsequente, as listas de temas, de possíveis temas para trabalho de conclusão. Não é uma lista fechada, é uma lista aberta, mas todos os temas ali relacionados têm conexão com o projeto de pesquisa de cada professor. Cada professor tem um projeto de pesquisa, que é a sua marca registrada, quais são os seus assuntos de maior interesse, aonde que ele pesquisa, aonde que ele publica.
esse projeto de pesquisa está, obviamente, conectado com as linhas do programa, né? O que é o direito, a linha de direito tributário aplicado, o que é a linha de negócio, direitos de negócio aplicados, isso está definido no regulamento do programa. Claro, é uma definição mais abrangente, e isso é detalhado a partir de diversos projetos eixos, um projeto eixo de pesquisa para cada professor. E é em função do tema escolhido para o aluno, pode até ser fora da lista, mas o tema tem que ter conexão com a linha de pesquisa do programa, tem que ter aderência a essa linha de pesquisa do programa, e aí, no âmbito da coordenação, em conjunto com o corpo docente, se faz esse matching, vamos dizer assim, entre o tema que o aluno está se propondo a pesquisar com o projeto de pesquisa de cada professor. O que acontece é que o corpo docente tem... ele é bastante amplo, né, para o número de alunos, e nós temos professores com capacidade de orientar. O mesmo tema pode ser orientado por diferentes professores. Então, você não tem uma escolha. Se o aluno elege um tema, não quer dizer que então só tem um professor em condições de orientar sobre aquele determinado tema. Os professores... Oi? Isso, nesse rol de professores. O projeto de pesquisa de cada professor é conectado com a disciplina que ele leciona. Então, você tem um professor que tem o seu projeto eixo com determinadas características, então, provavelmente, a disciplina que ele está lecionando tem tudo a ver com este projeto eixo do professor. Isso responde às orientações. As orientações são... O orientador, ele é designado no início do segundo semestre do curso. O aluno já começa a fazer a disciplina de metodologia de pesquisa, e, no meio da disciplina de metodologia de pesquisa, ele toma conhecimento do seu orientador. Ele já se manifestou anteriormente sobre o tema que ele quer pesquisar, né? Então, nós fazemos assim para tirar o aspecto da afinidade pessoal. O corpo docente é bastante homogêneo, bastante disponível, mas a gente não quer dar ênfase a esse aspecto de pessoalidade, que isso seja determinante para a escolha do orientador. Bom, aí tem toda uma sequência de como é que as coisas acontecem. O segundo membro da banca, ele é indicado depois que o projeto de pesquisa que o aluno apresenta é validado pelo orientador. Aí está definido, está estabilizado o tema. Muitas vezes o aluno escolhe um tema, depois que ele se vê diante do desafio de aí transformar a escolha desse tema num projeto de pesquisa, né, com as características de um projeto de pesquisa, muitas vezes ele vai perceber que, então, não é bem aquilo que ele queria, aquele tema ele vai colocar certas dificuldades que talvez o aluno não tivesse inicialmente imaginado, ou pode ter uma mudança de tema no meio do caminho, mas, na hora que o aluno elabora o projeto, o tema está estabilizado, o projeto é validado pelo orientador, aí a coordenação do programa escolhe o segundo membro da banca, examinador. E esse segundo membro da banca vai acompanhar o desenvolvimento do trabalho de conclusão após o projeto de pesquisa. De modo que nós não temos o programa fez a opção de não ter uma banca de qualificação, de ter uma qualificação continuada, digamos assim, já com o segundo membro da banca envolvido e o aluno interagindo com o segundo membro da banca, e o terceiro membro da banca é externo ao programa. O segundo membro da banca pode ser externo ao programa, mas é alguém que tem nível de doutor e que faz parte da comunidade de direito GV, de alguma maneira, para o aluno ter facilidade de acesso. Mas o terceiro membro da banca é uma pessoa externa, não tem nenhum compromisso com o trabalho de conclusão, é aquele que vem realmente criticar. Seu orientador, de alguma maneira, é quase um coautor, digamos assim. Se tudo correu bem, se a orientação fluiu bem, se houve uma boa interação, o orientador é quase um coautor do trabalho do aluno. O segundo membro da banca já antecipou as suas observações, o aluno é livre para incorporar ou não aquelas observações do segundo membro da banca. O terceiro membro da banca
nenhum compromisso. Ele pode vir, pode criticar, está totalmente livre. O programa prevê a possibilidade de ter um 4º membro na banca examinadora. A regulação exige 3 membros, com titulação de doutor, o 3º membro necessariamente externo ao programa. O 4º membro é uma faculdade, e aí a nossa ideia é que o 4º membro seja oriundo do meio profissional. É aquele que não tem titulação, mas que tem um conhecimento prático sobre o tema que é objeto do trabalho de conclusão e vem fazer também as suas considerações. Ele não dá nota na banca examinadora, mas ele argue também. Então, é assim que funciona. Tá, tem uma série de etapas, de milestones que tem que ser cumpridos, tem que ser avaliados, o aluno tem uma devolutiva, enfim, esse processo está bem estruturado. A primeira turma tem como data limite... 3 semanas para a conclusão dos créditos. Tem até março. Isso, esse mês... Maio, até maio de 2015. Até maio de 2015. Então, nós não temos ainda essa primeira safra. O programa oferece um incentivo econômico bastante forte, porque o aluno paga mensalidades não por número de créditos que ele faz, ele paga mensalidade enquanto ele não depositou o trabalho de conclusão, né? Ele pode fazer quantos créditos ele quiser aqui na escola, não tem problema nenhum, mas ele só deixa de pagar a mensalidade quando ele deposita a versão definitiva do trabalho de conclusão, né? Então, com isso, a gente espera que o aluno se estimule a levar isso a sério. Muitas vezes você faz a conta, puxa, se eu tirar um mês aqui, eu vou deixar de pagar e conseguir arrematar meu trabalho num mês, o que eu poderia ganhar no escritório, talvez não pague mais 6 meses que eu teria que dedicar se eu fosse fazendo isso aos pouquinhos, né? O trabalho de conclusão aos pouquinhos. Então, na prática, funciona assim. A última questão que você colocou a produção do programa, ela é basicamente decorrente do que o programa consegue publicar pelo seu corpo docente e pelo seu corpo discente também. No mestrado profissional, eu acho que no acadêmico não deve ser diferente. A produção, para feito de avaliação do programa pela CAPES, a produção discente tem um peso equivalente à produção docente. Não adianta um programa só ter publicações lindas, maravilhosas do seu corpo docente e não ser capaz de gerar trabalhos de conclusão que sejam do seu corpo discente, que sejam publicáveis. Então, o desafio é esse. E o desafio maior ainda, e que é altamente estimulado pela regulação, é a publicação conjunta. Toda vez que 2 professores publicam um artigo ou o professor publica o artigo com o aluno, isso tem um peso muito relevante. Então, nós estamos buscando meios aqui de estimular, na verdade, de quebrar um tabu que é muito próprio da área do direito, que são as publicações conjuntas. A gente tem uma ideia de que o autor é só aquele que, de fato, escreveu o artigo, mas, muitas vezes, a coautoria pode estar na ideia, pode estar na estrutura, pode estar na revisão, pode estar na crítica. Não precisa necessariamente o artigo ter sido redigido a 4 mãos. Então, esse é um desafio de como fazer isso. E a ideia é que a escolha do tema pelo aluno, a orientação do professor, um aluno que normalmente já esteja sensibilizado sobre um problema concreto, que talvez não esteja bem resolvido no mundo real. Então, a inovação jurídica vem por aí. E bastante, e também em razão da interação que o programa procura estabelecer, espaços de interação entre o mundo acadêmico e o mundo profissional. Não só pela formação do corpo docente, mas pelos grupos de estudo, pelos eventos. Isso também funciona com esse objetivo. Bom dia, meu nome é Sandra, sou mineira, estou em São Paulo há 4 anos. Parece que o programa foi desenhado realmente para quem uma não nasceu aqui em São Paulo, né? Então, minha pergunta é, assim, o enfoque do mestrado ele é profissional, e eu acho que é por isso que estamos todos aqui hoje, né?
Mas eu gostaria de saber até que ponto o mestrado ele capacita o aluno a efetivamente ministrar aulas mais tarde e se existe algum incentivo da GV para isso. Acho que é uma excelente pergunta. Seu nome? Sandra. Sandra. O mestrado profissional dá o título de mestre, que é absolutamente equivalente ao mestre acadêmico. Então, as mesmas habilitações docentes que um título de mestre acadêmico tem, o mestre profissional também tem. Vai depender um pouco do perfil da escola onde você está se propondo a lecionar, que tipo de valor que a escola atribui ao título de mestre. Se ela enxerga que naquele perfil de titulado, né, de mestre profissional, um professor com as habilidades necessárias, a bagagem necessária para ministrar as aulas. Nós estamos apostando que o mestre profissional vai ter um diferencial positivo, não um diferencial negativo, um diferencial positivo na hora que, eventualmente, ele for se inserir, se querer inserir, quisesse inserir no mercado de trabalho docente. O que a escola faz? É verdade que talvez o primeiro motivo por que o aluno vem buscar cursar o mestrado profissional não é porque ele quer seguir a carreira de docente, abraçar a carreira de docente como o grande objetivo da sua vida em dedicação exclusiva. Se é isso, o mestrado acadêmico é o mais indicado, na sequência o doutorado. Mas é alguém que também pensa, também coloca no seu horizonte uma inserção no meio docente. Uma inserção que começa em tempo parcial e que, eventualmente, num futuro um pouco mais distante, pode até se tornar de tempo integral. O exemplo do Salúcio aqui acho que ilustra bem isso. Ele já está exercendo essa atividade em tempo parcial, com algumas limitações familiares que ele deixou bem claro aqui, com um poder de enforcement aí dos stakeholders, né, que são afetados por essas suas opções. Mas aí a ideia da escola que tem um programa de pós-lato sensu bastante bem estruturado, com uma oferta grande de vagas, aproveitar, na medida do possível, o aluno mestre profissional formado aqui para dar aula no pós-lato da escola, entendeu? Nós temos... não é todo mundo que vai conseguir isso, porque a seleção para o pós-lato também é bastante rigorosa, mas a escola procura fazer essa ponte. Um exemplo disso é o curso de aprimoramento docente que a escola oferece no âmbito do pós-lato, e que pode também ser cursado pelos alunos do mestrado profissional, com diferencial. Esse curso de aprimoramento docente se exige o título de mestre, mínimo de mestre, para fazer o curso, menos para o aluno do mestrado profissional. Esse pode participar do curso sem ter ainda o título de mestre. Você chegou a fazer esse curso? Não. Tá. É um curso de 30 dias, curso curto, mas é a porta de entrada depois para ministrar aulas no pós-lato. É importante dizer, como o Mário mencionou, que o programa do GVLO ele é muito grande, seja aqui na sede, em São Paulo, seja em Company, né, que foi o caso do Salúcio, que deu a aula num curso que nós temos na Price, seja no interior de São Paulo. Então, a demanda por professores, especialmente de tributário e negócios, ela é realmente grande. Então, o fato de vocês estarem no programa, na verdade, facilita a nossa vida, né, a vida de quem está no GVLO e precisa de professores, porque a gente consegue ter um olhar para olhar e falar, puxa, essa pessoa pode ser um bom professor, pode atender a demanda que nós temos no GVLO nessa ou naquela disciplina. Então, o Salúcio é um exemplo, o Lucas, que é da mesma turma que você, também está ministrando aulas de contabilidade, que ele tem formação em contabilidade, o Navarro, que é da segunda turma, também está aqui no GVLO na sede, bem, idealmente, essas pessoas deveriam ter primeiro o título de mestre para integrar o programa, mas como são pessoas com as quais nós temos muito contato, nós conseguimos, então, assegurar de que vai dar tudo certo e que tudo bem a gente abrir uma exceção para um título de especialista,
ou para um mestrado em andamento, né? Porque é claro que a gente tem uma cota nesse sentido, né? Porque para dar aula na especialização você tem que ser pelo menos mestre, mas você tem uma cota que estaria fora. E nesse sentido a tendência é de absorção mesmo desses alunos do mestrado profissional, porque, de alguma forma, vocês estão numa vitrine, né, perante os professores que estão no GVLO, como o Mário, como eu, como tantos outros do programa. E aí a gente fica com esse olhar mais qualificado, porque a demanda ela realmente existe, ela é real, né, não é? E acho importante dizer também que a grande maioria dos professores dão aula na graduação e dão aula no pós-lato. Eu sou um professor que realmente tenho essa característica, outros também têm, a Tatiane também tem. Então, a escola estimula muito essa integração, esse sentido de integração. E, aliás, aos olhos do regulador, isso é super importante. É um programa de mestrado que tem que estar integrado com a graduação e com outras atividades docentes da escola. Bom dia. Me chamo Juliana, sou de Belém do Pará. Cheguei aqui há 4 meses em São Paulo. Sou pós-graduanda da FGV em Direito Empresarial. E minha pergunta é em relação ao processo seletivo. Eu sou, acho que um pouco diferente do perfil de todos que estão aqui, sou mais nova e recém-formada, formei no final de 2013, mas o curso sempre me atraiu muito. Estou de olho nele já faz um tempo e sempre tive informações diferentes assim a respeito dessa, justamente devido a essa subjetividade do processo seletivo, devido a esse fica um pouco amplo, né? Domínio técnico dominante. Eu sou advogada, sócia de uma empresa de consultoria empresarial e gostaria de saber do senhor se o senhor me aconselha o quê? Se teria espaço no momento para eu entrar, se o meu perfil seria desejado para o curso ou se eu deveria esperar mais um pouco para tentar. Sem estar olhando o seu caso especificamente, o que nós percebemos? Talvez a média de senioridade da primeira turma, fizemos esse cálculo outro dia, estava a média, né? A média também pode ser muito mentirosa, em torno de 7 anos de formado, né? Na segunda turma, ela já baixou, eu diria, para 5 anos de formado. Você vai ter profissionais com 20 e poucos anos de formado, outros com 3 anos de formado. Por exemplo, na segunda turma, nós temos a cota dos mais jovens. E a lógica é bem essa. Quer dizer, a gente acha que é importante ter um certo número de alunos que já estejam inseridos no meio profissional, mas que tenham uma cabeça de um jovem profissional, porque isso melhora esse sentimento de troca de experiências que nós buscamos desenvolver essa dinâmica em sala de aula. Então, eu diria para você que, olhando a nossa realidade, primeira e segunda turma, 3 anos de experiência profissional foi aquilo que a gente admitiu de maneira, assim, com menos experiência profissional, mas foram 3 anos de experiência profissional relevante. O aluno realmente tinha condição de vir em sala de aula e ter alguma coisa que trocar. Essa é a nossa preocupação, que o aluno venha e tenha alguma coisa que trocar. Diferente. Agora, você vai no pós-lato, você não exige isso do aluno. O aluno quer uma experiência, mas ele não tem nenhuma experiência, tem uma experiência muito limitada. Então, a estratégia de dar uma aula no pós-lato tem que levar isso em consideração. A estratégia de dar uma aula no mestrado profissional já parte de outra premissa. Se essa premissa não é confirmada dentro da sala de aula, junto ao corpo docente, toda essa metodologia não vai funcionar. Então, é muito particular, caso a caso, entendeu? Obrigada. Não tem muito como fugir da subjetividade, se você... Claro. Em relação à pergunta que a nossa colega tinha feito, a gente obtendo o título de mestre aqui, a gente está apto a perseguir um doutorado, se a gente quiser. Sim, sim. A escola não tem ainda curso de doutorado, mas se você for em outra escola, esse título de mestre vai ser considerado da mesma maneira. Então, muito obrigado e continuamos aqui.